Ventinho. Boa tarde, pessoal. Agradecer a presença de todos. É a primeira edição do nosso Copa em Pauta que a gente está fazendo. Queria convidar todos os presentes para se sentar aqui para a gente começar o nosso evento. Vamos, senhor Edmar. Vamos começar. Ficou? Certinho? Certinho. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu sou Solange, sou supervisora operacional da cooperativa. A gente está preparando esse evento de hoje para os cooperados para a gente falar um pouquinho sobre o planejamento financeiro. Esse tema ele foi escolhido pelos cooperados. Nós fizemos uma enquete com 3 temas, foi divulgado dos cooperados, então foi uma escolha dos cooperados falar sobre esse tema. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e eu vou dar a palavra aqui para o meu diretor aqui, Moni, para ele falar um pouquinho também. Vou abrir falando e o presidente já fechando. Fecha o evento. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Esse evento é um evento que a gente está levando agora para os associados, mas já tem quase um ano que a Solange vem fazendo esse evento dentro de casa, né, com os colaboradores. E em 2026 a gente sentiu a necessidade de trazer mais o associado para dentro da cooperativa, fazer esse movimento para a nossa base, né? Fazer com que o cooperado enxergue a cooperativa como a gente quer que ele enxergue. Por exemplo, hoje a gente já está dentro da igreja do nosso cooperado, dentro do condomínio do nosso cooperado, a gente está buscando escolas onde estão os filhos dos nossos cooperados. A gente quer fazer um movimento de interação. O cooperado, para onde ele olhar, ele vai enxergar a nossa ação como cooperativa de crédito. Essa é a nossa ideia. E para fazer isso, a gente precisa fazer a base entender o nosso jogo. Trazer a base para dentro da cooperativa e movimentar a nossa base. Então, isso aqui é um início, um incipiente ainda bem inicial, mas é algo que a gente está dentro do nosso coração, dentro dos da nossa mente, e o nosso objetivo é fazer o associado entender que a cooperativa está para além da parte financeira. A gente quer fazer parte da vida do nosso cooperado, tá bom? Então, essa é a nossa estratégia, essa é a nossa visão, por isso que hoje já tem alguns cooperados aqui, a gente convidou alguns, tem alguns conselheiros, e espero que todos vocês aproveitem bem o evento. Vamos ter outras agendas, se vocês puderem participar, eu vou ficar muito grato. E quero agradecer de antemão também ao Eduardo, que prontamente nos atendeu, um cara extremamente gente fina aí, competentíssimo no que faz, por isso que ele está aqui hoje, tá? Obrigado a todos, espero que todos aproveitem bem o evento. Bom? Palmas. Vamos começar então? Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Já vou começar tomando água, viu? A garganta já começou a arranhar. Quem já está em Brasília há muito tempo sabe, né? Que essa época do ano é a época que a gente sofre, né? Com a secura, com a garganta, enfim. Mas estamos aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Assim como houve ali um agradecimento por parte da Aquimonia, eu também agradeço pela oportunidade. Vez ou outra a gente tem a possibilidade de falar para os cooperados de uma maneira geral, né? Não só aqui no Sicob, mas também em outras agências que a gente tem espalhado pelo Brasil. E a ideia, como o Aquimoni trouxe na fala dele, foi muito feliz, no sentido de que quando a gente traz o cooperado para próximo da cooperativa, a ideia é justamente essa, que o cooperado entenda que nós somos muito mais do que simplesmente um parceiro na hora de ofertar uma solução financeira. A gente está ali para fazer parte, de fato, da vida do cooperado e da comunidade onde ele está inserido. Então, momentos como esse são importantes justamente para isso, para trazer essa proximidade do cooperado junto à cooperativa. E com um tema, né, que foi sugerido muito bacana, que é justamente trazer, dentro do plano de fundo da educação financeira, falar sobre o planejamento financeiro e como isso está presente no dia a dia do cooperado e também do Sicob, né? Não é por nada, mas o Sicob hoje ele é reconhecido como uma das instituições que mais trabalha a educação financeira junto ao seu público. E isso quando a gente fala não só de cooperativismo, mas das instituições financeiras de uma maneira geral. Hoje o Sicob é referência quando se fala em educação e cidadania financeira. Infelizmente nem todos os cooperados sabem, mas a gente tem procurado cada vez mais incentivar que essa pauta também seja divulgada pelo Sicob, seja lá no centro cooperativo ou nas cooperativas, porque a gente tem percebido que isso tem agregado cada vez mais valor
para tudo aquilo que o Cicobi tem feito enquanto uma instituição financeira cooperativista. Bom, a ideia aqui hoje foi trazer uma pauta de educação financeira voltada para o planejamento. Espera aí que vai passar. Não passou? Vai dar certo, gente. Calma aí. Pronto, agora foi. E a ideia é a gente falar de uma maneira geral sobre educação financeira. Bom, primeira coisa que eu queria trazer para vocês. Quando a gente faz uma palestra como essa, a ideia é que a gente não esgote o tema aqui. A gente não vai sair daqui especialista de educação financeira. Mas uma palestra, ela sempre tem um sentido de sensibilizar, ou seja, de trazer para o público a importância de um determinado tema. E claro que aqui a gente vai também trazer caminhos que vocês vão poder seguir depois, claro, sempre com a ajuda do Cicobi, para que vocês possam se tornar cada vez mais, não especialistas, mas pelo menos bons entendedores do assunto para que vocês possam aplicar, principalmente na vida de vocês. Então a ideia aqui, quando eu fui convidado, foi falar um pouco sobre organização financeira e como as nossas escolhas geram transformações na nossa vida. Bom, eu estou aqui no Cicobi, né? Eu fazia parte de uma cooperativa que fazia parte do Cicobi há alguns anos atrás, trabalhei quase 10 anos nessa cooperativa e eu conheci a educação financeira lá, dentro do cooperativismo. Então, olha só que coisa interessante, né? Muitas vezes, para quem está como cliente ou como cooperado, às vezes não tem essa percepção do sentido da educação e da importância que a educação tem para o cooperativismo. Tanto que está lá dentro dos princípios, né? Um dos 7 princípios do cooperativismo é exatamente a educação, formação e informação. Mas para quem está dentro, isso é vivenciado no dia a dia. O profissional hoje que trabalha dentro do cooperativismo, normalmente ele é muito especializado, porque o próprio, não só o Cicobi, mas as cooperativas de uma maneira geral, fomenta muito a formação das pessoas que trabalham no cooperativismo. E por que não estender essa formação e informação também para os cooperados? Afinal de contas, quando a gente para pensar que nosso negócio é um negócio com uma gestão democrática, quanto mais o nosso cooperado é bem informado, melhor é para o nosso negócio. Até porque é ele que toma as principais decisões do sistema como um todo. Então, para a gente trazer pautas como essa é essencial justamente para que os nossos cooperados também tenham acesso a esse tipo de informação, para que eles possam também tomar as melhores decisões possíveis com relação ao rumo do negócio enquanto cooperativa. Bom, para começar aqui com vocês, eu queria falar um pouco sobre educação financeira num contexto geral. Solange, acho que eu vou precisar da sua ajuda. O passador não foi. Se você puder passar para o próximo aqui. Ele resolveu falhar, gente. Ainda bem que tem a tecnologia do dedo na tecla. Que essa não é para... Aí, ó, pronto. Essa daqui não é para falhar. Para a gente começar então, pessoal. Educação financeira e o cenário atual. Eu acho que a maioria de nós aqui tem mais de 30 anos, né? Ah, garota, isso aí. Um pouquinho menos, né? Não, tá certo. Mas por que eu quero trazer essa reflexão aqui para você, para a gente começar a falar sobre isso? Passa para mim, Solange, por favor, o próximo slide. A nossa relação com o dinheiro, ela foi mudando ao longo do tempo. A maioria de nós aqui provavelmente assinou cheque. Talvez nem todos. Eu tô vendo aqui, eu olhei justamente para ela, eu falei, talvez ela não. Tem gente que nunca viu um. Tem que mostrar, às vezes lá na cooperativa tem algum cheque lá perdido, tem que mostrar para ela depois para apresentar a pessoa ao documento, né? Mas a maioria de nós um dia assinou um cheque. E como pode, né? Hoje... Eu assino até hoje. Você assina até hoje? Tá vendo? Então, assim, ainda tá ali em alguma rotina, né? Mas o que eu tô querendo trazer para vocês, pessoal? Quando a gente olha para 20, 30 anos atrás, olha o cenário que a gente tinha. A gente trabalhava praticamente só com dinheiro em espécie. Era o dinheiro no bolso, na carteira, né? Poucas instituições financeiras, o Cicobi já estava lá. Mas o mercado como um todo ainda não era esse mercado gigante como existe hoje em dia, principalmente com fintechs, bancos digitais e por aí vai. O crédito era mais restrito, né? Para você ter acesso a crédito era algo que precisava, né? Demandava, muitas vezes você ir de fato presencialmente até a cooperativa, assinar uma proposta, enfim. O consumo era predominantemente presencial, então imagina, tudo que você ia comprar, basicamente você tinha que ir numa loja, num shopping, num centro comercial, diferente de hoje em dia, né? Você em alguns cliques consegue comprar. Publicidade era praticamente concentrada em TV, rádio e jornais. Ou seja, muitas vezes nós éramos os atores passivos nessa relação com a publicidade. Porque a gente que ia lá, ligava a TV, estava assistindo um programa e de repente aparecia uma propaganda. Hoje não. Publicidade está em tudo. Né?
pisca, aparece alguma coisa, é uma mensagem no SMS, é uma rede social que você está, é na rua, você está passando, claro, já existia outdoor naquela época, né, mas hoje foi intensificado cada vez mais. Enfim, então, era uma relação que a gente tinha com o dinheiro, na qual, basicamente, a educação financeira era isso aqui. Você aprende a economizar e controlar seus gastos. Ou seja, se você conseguisse dominar pelo menos isso aqui, você já estava na frente da maioria. E eu gosto de fazer uma comparação com barco. Eu gosto de barco, apesar de não saber nadar direito. Acho que é por isso que eu gosto, né? Que eu fico seguro lá. Mas você imagina que antigamente, você soubesse o básico, ou soubesse navegar ali com um barquinho à vela, você conseguia chegar longe. Né? Porque você aprendeu a economizar, controlou o gasto, beleza. Agora a gente vem para o cenário atual. Você queria perguntar alguma coisa ou comentar? Sim, era outro mundo, né? Para pensar. Não, ela ficou. Foi os pais dela que contaram para ela isso aí. Ela não vivenciou isso aí, não. Isso aí foram os pais dela que falaram para ela para deixar ela atualizada. Gente, como que é atualmente? Você vai transferir dinheiro, ó, segundos. Crédito digital disponível 24 horas, ou seja, está precisando, qualquer hora você consegue ir lá, com alguns cliques você contrata crédito. Compras, a mesma coisa, né? Alguém que nunca comprou nada na internet, num site? Provavelmente não, né? E aí temos os problemas também de todo esse mundo digital, né? Como é o caso das bets e dos cassinos online, que infelizmente hoje tem sido aí um problema muito sério na vida do brasileiro, né? Saúde pública, exatamente. E você vê que interessante que a gente olha para o mundo atual e você vê coisas boas e ruins, né? Investimentos, por exemplo, ficou muito mais acessível. Antigamente, para você investir, né? Hoje em dia, não. Com alguns cliques você consegue. Temos os influenciadores financeiros e os influenciadores de consumo também, que acaba sendo uma pegadinha na vida de muita gente. Ah, fulano está comprando isso, eu vou comprar também. E aí, quando eu falo aqui influenciador, gente, não é só aquele pessoal que está na internet, não. Às vezes tem gente ali do nosso lado que a gente começa a ficar de olho. Opa, fulano está fazendo isso. Será que não é hora de eu fazer igual? E, mais recentemente, a inteligência artificial tomando parte das nossas decisões. Olha só que importante, né? Enquanto todo mundo está falando assim, ó, use a inteligência artificial com cuidado, tem gente que está demandando tudo para a inteligência artificial. E aí tem um perigo nisso também, né? O que vocês enxergam de mais crítico aqui do momento atual para 20, 30 anos atrás? E eu queria trazer uma reflexão para vocês num sentido. Principalmente a questão do consumo. Quando a gente falava de um consumo predominantemente presencial, o que acontecia? Ah, eu quero comprar um tênis, eu vou na loja para comprar esse tênis. Nesse caminho, até chegar na loja, até o dia que você for, você tinha tempo para pensar, repensar se de fato você queria aquilo, não queria e tudo mais. Hoje não. Como você faz compras em um clique, normalmente o que acontece? Você simplesmente não pensa. Você vai lá e compra. E aí está o perigo. Porque muitas vezes você começa a gastar um dinheiro que você não tem ou que não percebe que está perdendo. Isso, o Banco Central, nos seus materiais de educação financeira, tem chamado de fricção. Ou seja, nós tínhamos uma fricção que era a percepção de que o dinheiro era físico e que saía do nosso bolso. Para você comprar algo, você tinha que tirar as cédulas da carteira e entregar para alguém. E hoje não. Essa forma digital de ser feita as coisas tem aspectos muito bons, mas ao mesmo tempo nos faz pensar que se a gente não tem um senso crítico muito apurado, qualquer publicidade que chega faz a gente comprar. Qualquer publicidade que chega faz a gente entrar numa onda de jogar. E por aí vai. Então hoje, só isso aqui não basta, que era aprender a economizar e controlar gastos. No mundo atual, você precisa desenvolver competências, e aí está muito mais ligado a comportamento, para tomar decisões nesse ambiente financeiro que é muito mais complexo do que há 20, 30 anos atrás. Ou seja, se há 20, 30 anos você conseguia velejar no barquinho, hoje para você velejar nesse oceano gigante que é o mercado financeiro, você precisa ser aqueles comandantes de navio gigante, que vai ter lá GPS, um monte de coisa para você controlar, um monte de botão e por aí vai. Aqui não, se você soubesse a direção do vento, você basicamente conseguia chegar onde você queria. Hoje em dia, a questão é muito mais voltada para o comportamento e até, às vezes até muito menos do que questões racionais. Tem pessoas que pensam assim, poxa, o fato de eu não saber educação financeira é porque eu não sei fazer cálculo, não sei o que é juros. Não é. As pessoas normalmente sabem fazer. E se não sabem, tem instrumentos para que possam, né, fazer isso no dia a dia. A questão está toda envolvida no comportamento.
É a forma como as pessoas lidam com o dinheiro hoje que influencia muito mais do que propriamente saber fazer cálculo ou a matemática em si. Exatamente. Os estímulos hoje são utilizados de N formas diferentes, né? Tá, e como que isso impacta na nossa vida financeira de uma maneira atual? Isso aqui vocês estão cansados de ver, né? Endividamento crescendo a cada mês. Sai aquela pesquisa lá da CNC falando que o número de famílias endividadas já está lá em 70%, 80%, 90%. Aí atrelam, bota a culpa no cartão. Não, o problema é a culpa do cartão. O problema é a culpa do crédito rápido, do crédito instantâneo. Mas será que é isso mesmo? Aí é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Saúde financeira, ó. Esse aqui é um índice de saúde financeira que é acompanhado pela Febraban desde 2020. Ele tem um questionário próprio que as pessoas preenchem e lá ele calcula uma média numa pontuação de 0 a 100, qual que é o seu índice de saúde financeira. O índice mais baixo é exatamente o de 2025, chegou em 53,1%. Algo bem preocupante, porque isso já chegou a ser 57%. E a queda de 2024 para 2025 é muito brusca. O Banco Central tem falado que ainda tem consequências de pandemia nisso aqui, empregabilidade, né, inflação alta dos últimos anos e por aí vai. E a gente chega a um país que em 2025 teve mais apostadores do que investidores. Ou seja, a promessa de ganho rápido, fácil, muitas vezes pautada no desespero da população, que está vivendo uma situação crítica, e aí chega aí empresas de apostas, de bets e tudo mais, e já arranca ali de 28,6 milhões de brasileiros alguma grana. Eu nem trouxe números específicos de bets aqui, porque é tão assustador que, enfim, mas vocês estão acompanhando aí bastante. Então, olha só, a gente ainda tem bastante gente lá na caderneta de poupança, isso é característica do brasileiro, inclusive, mas é algo que tende a mudar, principalmente com os novos produtos, aí, como é o caso do próprio Tesouro, né, que hoje já traz uma facilidade nesse sentido. Mas as bets estão ocupando um espaço que é muito relevante dentro desse mercado. E aí todo cuidado é pouco. O Sicoob recentemente, inclusive, lançou um material sobre isso, está lá no site do Instituto Sicoob, que é uma cartilha falando sobre bets, no sentido de conscientizar as pessoas. A gente também não está aqui no papel de dizer se é certo ou se é errado. A gente leva a informação no sentido de que a pessoa tem o senso crítico para ela identificar se aquilo ali está fazendo sentido ou não para a vida dela. A gente nunca vai apontar o dedo e falar assim, está certo ou está errado. Falar, ó, a informação está aqui, cooperado. Você tem que entender, dentro da sua realidade, se aquilo está certo ou está errado, se está prejudicando ou não. Sempre de uma maneira imparcial. Talvez agora a gente comece a adotar mais uma comunicação mais firme, porque a própria legislação mudou, né? Está permitindo que seja mais direto. As próprias propagandas de bets estão sendo mais taxativo no sentido de que aquilo pode, de fato, ocasionar perda para as pessoas. Exatamente. A gente tem um dado, num dia de Copa do Mundo, se eu não me engano, a gente teve no Sicoob uma saída de mais de 8 milhões de reais para bets. Hoje, o sistema lá do aplicativo do Sicoob identifica quando uma pessoa vai fazer uma transferência de dinheiro para uma bet e aparece uma mensagem para que o cooperado reflita se de fato ele quer concretizar aquela operação. E, inclusive, dando recomendações. Ó, se você não quiser concluir a operação, quiser fazer um investimento, por exemplo, a gente tem possibilidade de te ofertar um investimento para que você direcione esse seu recurso para algo que faça talvez mais sentido para a sua vida. Ou seja, é esse trabalho de educação financeira que a gente faz e que muitas vezes não está à vista de todo o cooperado, mas que está ali, presente no aplicativo, num material que a gente disponibiliza ou até numa palestra como essa. Enfim, tudo certo? Entenderam como é que é o nosso cenário atual? A coisa não é simples, mas a gente consegue avançar. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre organização financeira. Deixa eu olhar aqui o relógio para mim não passar do tempo. Tem bastante tempo. Pessoal, quando a gente fala em organização financeira, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o problema da renda. Ah, porque eu não ganho o suficiente, porque eu não tenho renda suficiente, porque as coisas estão caras. E tudo isso pode ser verdade. Ou não. Vai depender do cenário de cada um. Mas o que eu queria trazer para vocês de reflexão é que o verdadeiro problema nem sempre é o quanto que você ganha, mas normalmente é como você gasta esse dinheiro. Eu trabalhei em cooperativa há quase 10 anos, cooperativa singular, como é o caso do Sicoob Cooperplan. No atendimento que eu fazia para cooperado, eu cheguei a pegar casos de cooperado que precisava renovar um empréstimo de 50 mil reais para receber líquido 300 reais. Então você imagina,
não era uma pessoa que tinha um rendimento baixo, era um funcionário do Banco Central. O funcionário do Banco Central estava nessa situação. Você imagina, e era uma pessoa que tinha lá um salário de 20 mil reais. 20 mil reais em 2010, 2011, era um absurdo de dinheiro, comparado com hoje. Então, por aí você olha, que nem sempre o problema é o quanto você ganha. E aí você olha para a cooperado que às vezes tem um salário bem menor e que está vivendo a sua vida de uma maneira, não vou dizer que tranquila, mas dentro da sua realidade. Então, normalmente, o problema nem está tanto com relação ao quanto você ganha, mas sim quanto você gasta. E aí eu não vou trazer para vocês a receita de que tem que economizar, que tem que cortar o gasto e tudo mais, porque todo mundo já sabe disso. Acho que a maioria, quando se fala em educação financeira, já fala com relação a isso. Mas talvez chamar a atenção, principalmente para a parte de planejamento, ou seja, como você planeja o recurso financeiro que você tem à disposição. Tem gente que não faz nada, só espera o salário sair na conta e vê o que vai fazer com ele depois. É aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E aí, isso é um problema sério, viu? Porque se a pessoa não planeja, o mundo toma de conta do seu dinheiro, se você não tomar conta dele. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E outro aspecto importante é como que você reage aos imprevistos. A pessoa que não tem uma reserva, né, que está ali, quando deixa a vida me levar, aí de repente acontece um imprevisto, tem que acessar o crédito. Ok, não tem problema você acessar o crédito, pelo contrário, é ótimo você ter acesso ao crédito, desde que seja algo planejado. O risco quando se acessa o crédito nessas situações de imprevisto é que normalmente vira inadimplência, porque é uma coisa que vai virando uma bola de neve, né? Alguma coisa, outra coisa, enfim, de repente está algo ali impagável. Mas percebam, como que acontece então de uma pessoa que às vezes ganha 20, 30 mil reais por mês e está cheio de problema financeiro e a outra que ganha 5 consegue navegar bem? Está muito relacionado justamente a esse aspecto. Como você gasta, como você planeja, como você reage a esses imprevistos. Nosso rendimento é tipo esse balde aqui, ó. Tem uma torneira ali, pingando dinheiro, né? Normalmente não jorra, né, gente? Infelizmente. Se jorrasse era bom. Mas normalmente é só um pinguinho que vai caindo ali, né? E aí você tem que fazer um malabarismo para quê? Para usar esses pingos, digamos assim, só que tem uns vazamentos. E esses vazamentos normalmente é aquilo que a gente não consegue enxergar no dia a dia. Se eu perguntar para vocês, se vocês sabem exatamente para onde vai todo o dinheiro de vocês, vocês conseguem? Vocês conseguem afirmar com certeza que sabem? Será que não tem nada perdido no meio do caminho aí? Alguma coisa que você está pagando e de repente não está usando? Sempre tem, gente. Sempre tem. E aí, normalmente, quem fala de educação financeira já vai falar assim, tem que cortar o café, tem que cortar a assinatura do Netflix, tem que cortar não sei o quê. Talvez seja esse o caminho. Eu não vou dizer para vocês que é esse o caminho, que é esse ou aquele caminho. Por quê? Cada um de vocês tem que dar uma olhada para a vida de vocês e entender isso. Eu não posso chegar aqui falando assim, corta o café. Nossa, às vezes o prazer da vida da pessoa é tomar um café cedinho, um café gostoso, aquele café moído, bom, cheiroso, sabe? Que às vezes foi feito até por uma cooperativa. E aí, eu vou mandar a pessoa falar, corta o café? Não, gente, não corta o café. Olhe para a sua vida financeira e entenda onde que você pode fazer algum tipo de corte. Eduardo, eu não tenho mais nada para cortar, então é hora de ganhar mais dinheiro. O que você pode fazer para ganhar mais dinheiro? É estudar mais? É fazer uma especialização? É ampliar o seu negócio? Enfim, as possibilidades estão aí. Agora, a nossa briga é não deixar o dinheiro vazar. E principalmente em vazamento que a gente não conhece. Ou seja, aquele dinheiro que sai e que você não sabe para onde que ele está indo. A gente luta tanto, né? Para poder ter uma vida legal, né? De ter um bom rendimento e tudo mais. Então, assim, nada mais justo do que dar o valor ao dinheiro. Não estou dizendo para endeusar o dinheiro, pessoal, mas é cuidar bem dele. Até porque a gente trabalha muito para conseguir aquilo que a gente tem. Né? E aí a gente começa a olhar para as despesas. Eu gosto de trazer isso aqui porque também não existe uma receita pronta. Quando a gente fala de despesas, você pode classificar dessa forma ou da forma que você acha mais adequada. Eu gosto desse aqui porque você consegue analisar bem. Por exemplo, você sempre vai ter despesas que são necessárias na sua vida. Não tem como. Tem aquela que é religiosa. Todo mês você tem que ir lá e cumprir.
Às vezes é um aluguel, às vezes é uma mensalidade escolar do filho, ou sua mensalidade escolar. Necessidades básicas, né? Água, luz, às vezes o condomínio que você paga, por aí vai. Tem gente de condomínio aqui, né? Condomínio ultimamente tá... Eu tive que fugir do condomínio, gente. Tava pagando quase R$1.000 de condomínio, tive que mudar para uma casa, ok? Com 3 filhos. Isso é um furo no balde, né? A vida é complicada. Não chegava a ser um furo, mas eu tive que procurar um lugar. Eu falei, vou ter que mudar para uma casa para poder... Porque o meu medo era, daqui 5 anos, quanto será que vai estar esse valor de condomínio, sabe? Então, assim, tive que cessar ali, mudar para uma casa. E aí vem outros tipos de despesas, né? Que às vezes a pessoa muda para uma casa achando que fica tudo lindo e maravilhoso. Estou numa reforma que, pelo amor de Deus, olha, já gastei mais de 1 ano de condomínio só na reforma. E foi coisa pequena. Mas aí vem a sócia também, né? Que é a esposa. Aí, enfim, e a sócia majoritária, né? Ela manda, você obedece. Então, não tem jeito. Exatamente. Então, pessoal, quando você tem uma despesa que é necessária, o ideal é que você otimize esse recurso para essa despesa. E aí tem os supérfluos. Mas, Eduardo, supérfluo, aquela coisa que de repente você pode, né, cortar e tudo mais. Por que você não está mandando cortar de vez? Justamente porque muitas vezes o supérfluo é o que dá a alegria da vida da pessoa. Às vezes tem a pessoa que não tem divertimento nenhum na vida, mas o que ela gosta de fazer é chegar no fim de semana, ligar o filmezinho dela lá na TV, no Netflix dela e assistir. Como é que eu vou mandar a pessoa cortar as despesas de Netflix, gente? Corta o Prime, De repente reduz a assinatura, exatamente. Mas é uma possibilidade. Tira lá, corta o Prime, corta as 10, às vezes você tem 10, diminui para 2. Exatamente. Talvez você diminui para 2. O IPTV, se for regularizado, pode. Pois é, tem que ser legalizado. Pois é. E o que é desperdício? Desperdício tem que eliminar, né? Pelo amor de Deus, aí não tem condição. É o caso que a colega falou. Às vezes você tem 5 assinaturas, você só assiste no Netflix, as outras 4 você está pagando de bobeira. Assim, tem condição. Às vezes é aquele plano de internet de, sei lá, 10 gigas que você usa 2. Tem gente que até hoje em dia no celular tem plano para mensagem SMS e paga. Quem manda mensagem SMS hoje em dia, gente? Mas tem gente que paga. Pois é. Então, assim, desperdício, gente, tem que eliminar, não tem jeito. Porque senão é seu dinheiro literalmente jogado fora. Mas isso tudo tem que passar por reflexão, gente. Não tem como. Não tem uma receita pronta. Quer ver? Eu tenho 3 filhos pequenos. O mais velho tem 10 anos. De 2016 a 2024, eu comprava fralda todo santo mês. Porque hoje, né? Uma tem 5, a outra tem 7, o mais velho tem 10. Ou seja, foi uma sequência ali de 8 anos comprando fralda. Enquanto isso, tinha um colega meu que estava usando o dia dele para ir para farra, para comprar sua cerveja e tudo mais. E tá errado? Não tá. Cada um com as suas prioridades. A gente não está aqui para dizer o que é certo ou errado. Se a pessoa entende que com o recurso financeiro dele ele quer usar para se divertir, para tomar sua cerveja no fim de semana, desde que seja algo com consciência, tome, não tem problema. Você não fazendo mal para ninguém utilizando o seu recurso, tudo bem. O que não pode é desperdiçar, né, gente? O desperdício realmente é algo que é como se você estivesse pegando aquele slide anterior da torneira e tivesse um ralo aqui, né? Aí a água vem daqui e já sai direto para o ralo. Ou seja, você nem vê o que está acontecendo. E aí, dentro do controle financeiro, a gente gosta de mostrar coisas simples, porque justamente a gente entende que é, de fato, algo simples. Claro que ninguém é obrigado a seguir essa sequência. Mas, de repente, para quem não faz hoje nenhum tipo de controle financeiro, aquele deixa a vida me levar, é um começo. Você tem receitas, você tem despesas. Isso aqui é o normal dentro da contabilidade, se tiver algo da contabilidade aí, né? E disso tudo você tem um saldo. Agora, o que você faz com o saldo? Esse é um ponto importante. Por quê? Tem gente que passa a vida economizando e esse saldo não vira uma decisão boa para a vida. Por quê? Imagina, você passou o mês inteiro economizando. Aí naquele mês você deixou de gastar, sei lá, porque não precisou, R$500. Tem gente que simplesmente, ao invés de pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa com eles, vai lá e gasta. Ou seja, é uma ótima pessoa para economizar. Mas a partir desse dinheiro economizado, ele não está tomando outro tipo de atitude. Está simplesmente, estou fazendo com que sobre. Beleza. Mas se essa sobra não se transformar em alguma coisa, de nada adianta.
Então, aqui tem uma decisão importante. O que você faz com o seu saldo? Principalmente quando ele é positivo. Se é negativo, tem que rever o que está acontecendo na vida. Mas e se é positivo? O que você está fazendo? Está fazendo um investimento? Mesmo que não seja um investimento lá daquele que está dentro do seu aplicativo, que é um RDC ou outra coisa. Está investindo na sua formação? Na formação dos seus filhos, talvez? O que você está fazendo com o dinheiro? Com o saldo que tem ali dentro do seu controle financeiro? Ah, Eduardo, hoje eu não faço controle financeiro nenhum, nem mental. Eu só vivo. Tem gente que só vive. E tá tudo bem. Não é o mais saudável. Mas tem gente que só vive. E aí uma das perguntas que eu mais ouço quando eu vou fazer palestra é: o que eu faço? Eu anoto num caderno, eu uso um aplicativo, eu faço uma planilha, eu olho o extrato. O que eu faço? Gente, o melhor controle é aquele que você vai de fato utilizar, independente da forma. Se é num caderno, beleza, anote no caderno. Se é um aplicativo, maravilha, você vai ter lá à disposição na mão com o celular. Inclusive no Sicoob, tem dentro do aplicativo do Sicoob, tem o Minhas Finanças, que é o módulo que você faz lá, todo o seu gerenciamento financeiro. Receita, despesa, classifica as despesas, tudo lá dentro do aplicativo do Sicoob. É uma planilha? Ótimo, só não faz que nem um amigo meu que trabalhava comigo lá no Senat. Ele chegava assim, mostrava a planilha dele gigantesca dos gastos dele. Gigante, tinha umas 10 abas assim, um monte de coisa. E falava assim: pô, Eduardo, mas não adianta, ó, eu anoto tudo. E não sobra dinheiro, não acontece nada. Eu falei: tá, mas o que você está fazendo com a informação da planilha? Ah, mas tem que fazer alguma coisa? Vai. Vai virar escravo da planilha e aí? Vai só anotar e não faz nada com isso? Não adianta, gente. E o que mais tem? Agora o pessoal está mudando um pouco mais com o marco. O que mais tinha, principalmente com os influenciadores de internet e tudo aí, era gente escravo de planilha. Toda coisa que ia fazer, anotava na planilha, no caderno e tudo mais, mas não sabia o que fazer com a informação. E aí não adianta. Adianta você ter o panorama do que está acontecendo e não agir. A ação tem que ser ligada a isso aqui, independente do que você está fazendo. Eu já usei caderno, eu já usei aplicativo, planilha. Hoje eu me baseio muito, principalmente, em extrato. Tem gente que fala que é um absurdo. Você, concentrar gasto em cartão é um absurdo. Depende, gente. Cartão do Sicoob, por exemplo, dá muita vantagem para você concentrar as compras nele. Não é propaganda, não. A gente está aqui entre amigos e cooperados. Então, vocês conhecem o produto. Pontos Coopera. Então, assim, faz sentido. E para mim fica muito mais fácil visualizar tudo que eu estou pagando. Eu procuro concentrar ao máximo lá. Justamente porque me dá uma visão de tudo aquilo que eu estou gastando. Ainda traz os alertas, né? Esse mês a fatura está... Nossa. E a questão do cartão de crédito, assim, vocês já perceberam? Quando você pega a sua fatura, ele já diz até onde você gasta mais. Já vem classificado, exatamente. Se é com alimentação. Então ele já é um cara para você ver o que você pode talvez até mudar. Gastando demais no cartão, você vai ter o quê? Exatamente. Já vem classificado ali, né? A segmentação, justamente. É exatamente uma ferramenta para que a gente consiga visualizar ali e de repente entender. Será que não é hora de baixar um pouco esse gasto aqui? Priorizar outras coisas? Enfim. Se eu perguntar para vocês hoje qual que é o maior gasto que vocês têm em casa, vocês conseguem identificar? Alimentação, gasolina. Lá em casa também, alimentação de 5. Não é fácil, não. Hã? Vai todo mês para a Europa? Dá muito gasto isso aí, viu? Gastar em euro é... Gastar em euro é complicado. E aí, pessoal, a gente tem que começar a ver também aquele gasto que normalmente vai trazer benefício para a sua vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu faço questão de pagar uma escola particular para os meus filhos. Por quê? Não é só um gasto, é um investimento que eu estou fazendo no futuro deles. O que eles vão fazer com isso futuramente eu já não sei. Mas a minha parte eu estou fazendo, que é tentar dar a melhor educação possível, justamente para que eles tenham uma estrutura, para que de repente no futuro eles consigam, principalmente, o que eu mais quero, é que eles consigam viver com as próprias pernas. O que eu tenho visto de caso aí de gente, inclusive do meio financeiro, que está lá com seu filho de 30, 40 anos ainda dentro de casa, precisando de ajuda. E assim, gente, tem que ajudar, é claro, é seu filho, está ali. Agora, criar uma relação de dependência é um pouco mais complexo. Né?
O próprio plano de saúde, você vê, o plano de saúde lá do Cicobi, hoje ele estende a cobertura para filhos até 30 anos, porque eles entenderam que hoje é uma realidade. O filho ficar dependente do funcionário ali, né, que no caso da pessoa que está ali, por mais tempo do que os 24 anos atuais. Então, o mercado que está mudando, né? E às vezes é nem só o filho, né? Aquele parente que todo mês pega infectado, né? O filho, o neto, o cunhado. Nossa. Os filhos é instrução. Exatamente. O cara consegue fazer sua travessia com as próprias pernas. E se deixa patrimônio, antes de enterrar, já está pagando sua herança. Tem muito caso assim, né? Ó, o colega queria falar aqui. Era da despesa que ultimamente se percebe que o Uber também aumentou muito, né? Sim, transporte por aplicativo. Você não percebe assim tanto, mas as pessoas no cartão de crédito usam bastante Uber, né? Então até se endivida, né? Sim. E como o Uber é cadastrado lá na plataforma, a pessoa não tem a dor de tirar o dinheiro da carteira e pagar. Normalmente vai para a fatura. Vai para a fatura e aí... Esse exemplo do Uber é bem característico em relação ao barco à vela e o transatlântico que você colocou lá. As pessoas não percebem, mas hoje se gasta muito mais com o transporte Sim. do que se gastava anteriormente. A gente tinha os táxis aí disponíveis nas praças. Uhum. E era poucas pessoas que usavam o serviço de táxi. A gente ia até ele, né? Agora não vem até a gente. Exatamente. Outra coisa também que acaba sendo um vilão. Uma outra coisa também que acaba sendo um vilão é comer fora, né? Sim. Ixi, isso aí, principalmente depois da pandemia, cara. Depois da pandemia, Então, isso aí. a família todo dia que está em casa à noite, fala, vamos pedir uma pizza, vamos comer um hambúrguer. E aí fica nesse... E aí, dependendo do tamanho da família, imagina uma família com 5. Não é fácil, não. Eduardo. Acho que o problema é que a sociedade tem que enfrentar no médio e no longo prazo. O que eu percebo hoje? Uma cidade que as pessoas estão vivendo mais, tem muita gente acima de 60. Sim. E esse grupo estão viciados em fazer jogo de loteria, por exemplo, usando o cartão de crédito. Eu acho que isso é ruim. Sim. Teria que disciplinar isso para não permitir que as pessoas pudessem jogar na loteria usando o cartão de crédito. Cartão de emergência para remédio, para aluguel, que é para jogar. Eu não vejo com bons olhos. É interessante a gente parar para refletir que essa questão do jogo é interessante por conta do seguinte, né? Que tem a ver também com essa reflexão que a gente está fazendo, né? Eu me lembro quando eu era criança das pessoas jogando no jogo do bicho. Só que, claro, elas tinham que sair de casa, aí tinha aquela banquinha escondida no cantinho, que ali ia lá escondidinha. Exatamente, né? Aí hoje não, hoje o bendito do jogo tá na palma da mão, gente. Tem, ainda existe. Ainda existe. A maquininha moderna? Aí, ó, tá vendo? Olha! Não, eu nem sei jogar. Mas aproveitando, falando do aplicativo do Cicobi, não é só pet não, tá? Se você acessa aquele aplicativo de loterias da Caixa online, se você vai fazer um jogo lá e for o Pix, ele pergunta lá, tem certeza? Ele pergunta, né? Eu acredito que muito disso se dá à praticidade, de fato, né? A gente Sim. entrou numa rotina muito prática. A vida acontece muito rápido, tudo na mão. Tanto a questão do Uber na porta da casa, como a questão da iFood, eu tiro isso muito lá em casa mesmo. A gente faz a compra de mês e a gente, não, vamos fazer as coisas aqui. E todo mês essa novela de, não, vamos comprar no mercado que a gente cozinha e economiza. Tá tudo bem, meu amor. Chega final de semana, você quer um lanchinho? Aí eu, o que é isso? Mas a gente veio fazer, não, mas é porque o iFood deu um cupom aqui. Sempre tem um cupom, né? Sempre tem um cupom, às vezes eu sou, não, a gente acabou de comer. Aí ele, não, mas é porque aí o bolo tá na promoção, né? Então, assim, os algoritmos mesmo dos aplicativos, eles vão alimentando isso. Não, você fala sanduíche, começa a aparecer lá, ó, pra você. Não, só um cupomzinho. E aí, quando no final do mês você puxa a tua fatura, tá lá, ó. De 5, 10 reais, 300, 500 reais de iFood. Exatamente. Aí a questão do desperdício.
tenta controlar, a gente vai ali maleando, mas ainda peca. Então, assim, é muito difícil, porque é muito mais fácil você abrir a porta, a comida tá pronta ali. Com certeza. Ficar 2 horas na cozinha fazendo. Com certeza. E essa questão dos cupons de desconto, as próprias casas de apostas estão utilizando do mesmo método, né? Ah, sim, faça o seu cadastro, ganhe um bônus de não sei quanto, aí a pessoa vai... Meu pai tem que fazer o jogo, tinha, né? Agora ele está numa situação que não faz ainda. Mas ele tinha que fazer o jogo dele toda semana. Minha filha, vai passar na loteria? Minha filha, vai passar na loteria? Aí ele falava assim, pode me esperar que eu desço o jogo. Tá bom, papai, estamos esperando. Aí teve um dia que a gente pegou o extrato do cartão dele, ele tinha gastado 600 e tantos reais. Olha! Agora eu vou descer junto. Para receber, né? Aí desci, eu falei, não, papai, eu também vou fazer um joguinho hoje, né? Um jogo na loteria de jeito nenhum. Eu falei, vou fazer um joguinho com você. Quando eu cheguei lá, a intimidade das meninas que estão lá do caixa, né? João, que bom, hoje o jogo que está valendo é esse. Essa cota do bolão aqui, ó, seu João. O seu João não vai fazer esse Eita! E no dia que você oferecer para ele desse jeito, eu vou ter que falar com o seu chefe, eu vou te denunciar. Desse jeito. Aí a gente passou, meu pai ia fazer o joguinho dele, mas eu ia comigo, ou ia com meu irmão, ou ia com qualquer um, sabe? Para falar. Elas ficam, as pessoas que estão vendendo, falando elas, porque a minha... É um aliciamento, né? Uma bolsa. É isso mesmo. Né? Mas eles ficam já com o jogo pronto para dizer, não, hoje esse é o bom. Entendeu? Todo dia mensagem para você. Todo dia. Olha só. Então, são situações muito difíceis de você trabalhar e que afeta o social de um modo geral. Isso mesmo. A família, enfim. Afeta o social. Diga, Misael. Dinheiro para ele fazer qualquer coisa. Então, voltando aqui ao assunto do controle financeiro, eu trabalhei com um amigo em 2000 e eu tive acesso à planilha dele, né? E eu aprendi muito com ele na época controle financeiro. E ele classificava assim, por exemplo, combustível, hipoteca, e ele colocou assim, prazeres. Sim. Eu argumentei, prazeres não, porque aqui dentro de prazeres eu vou elencando tudo que eu posso fazer naquele mês e vou rigorosamente seguindo e tal. Então, aí eu aprendi com ele isso aí e achei interessante. Então, eu me identifico muito com o papel. Já tentei o aplicativo, tentei... Não, mas o importante é você fazer, independente do que seja. E o Misael tocou num ponto importante aqui. Até o dinheiro para o lazer a gente pode planejar, para não sair do controle. Porque senão, exatamente, porque senão vira aquela bola de neve também, né? Exatamente, ó. Quem não dá destino ao dinheiro acaba dando destino aos problemas. Ou seja, a pessoa vai fazer aquela viagem que tu vai lá e gasta aquela grana e depois vira uma bola de neve e você não consegue pagar. Na Europa, quem é a colega que falou que vai para a Europa ali, ó, que é em euro, tem que pensar 6 vezes em relação ao valor do real. Pois. Entendi. Mas, gente, a questão do planejamento é importante justamente por isso, para que isso não acabe tornando a vida da gente um grande problema, né? E falando propriamente em planejamento financeiro, a gente está mais ou menos na metade aqui da nossa fala. Curto, médio e longo prazo. Isso aqui é o básico, né? Vocês conseguem separar dinheiro para coisas de curto, médio e longo prazo? É complicado, né? Separar em caixinhas, né? Até teve o roxinho lá, pegou a conversa das caixinhas, né? Que agora separa as coisas por caixinhas e tudo mais. É uma forma de se fazer? É. Mas mais do que isso, o importante é você otimizar o seu recurso financeiro. Independente se for para curto, médio ou longo prazo. Desde que você consiga dar uma destinação, você tem em mente o que vai fazer com aquele dinheiro, tá valendo. Por quê? Às vezes você, de fato, está juntando algo que é para médio prazo, mas você vai precisar do curto. Já aconteceu comigo, inclusive. Estava juntando dinheiro para uma viagem, surgiu uma emergência, tinha pouco dinheiro no curto prazo, tem que remanejar, né? Emergência não dá para esperar. Então, assim,
Normalmente a gente traz esse tipo de tela justamente para que comece a ensinar um comportamento no sentido de você conseguir segmentar. Claro, o ideal da vida seria, poxa, ó, esse dinheiro eu estou juntando para algo que eu quero fazer dentro desse ano de 2026. Aqui já é, sei lá, para uma viagem de 2027, aqui é lá para frente, é um imóvel, alguma coisa que eu vou fazer, é um carro que eu vou trocar e por aí vai. Mas se você não consegue, a prioridade é, você tem que juntar dinheiro. E com finalidade. Exatamente. Então essa questão aqui é importante, independente de você conseguir segmentar ou não, mas junte dinheiro. Talvez a regra de ouro seja essa. Eu lembro quando eu trabalhava na cooperativa, eu trabalhava como analista, e eu fui promovido para gerente, né? O salário dá aquele salto, né? E eu continuei vivendo com o mesmo salário de analista, o pessoal ficou assim, tá maluco, cara? Vai viver, vai comprar carro, vai fazer não sei o quê. Cara, eu tinha que comprar uma casa, velho. Então, assim, a prioridade era a casa. Então, tipo, o salário triplicou e eu continuava vivendo com o salário de analista. Por quê? A ideia era a segurança da casa. E se não fosse isso, só Deus sabe como estava a vida hoje em dia. Passei por 3 financiamentos imobiliários. Mas hoje, graças a Deus, não devo nada. O de 35 eu paguei em 5, aí consegui entrar em outro para comprar um outro apartamento. E assim, a gente vai ajustando, usa o FGTS para não ficar parado lá nos 3%. E vai ajustando as coisas, vai pagando. Por isso que eu falo, a gente vai lá, a gente lê livro, a gente faz curso, a gente assiste palestra como essa. Mas o ideal é você colocar em prática. Se você não coloca em prática, o conhecimento só fica aqui. Livro hoje de educação financeira tem para todos os gostos. Curso, tudo você imaginar. Mas se você não coloca em prática, não adianta. Reserva financeira. Já ouviram falar? Já, né? Eu costumo fazer a analogia da reserva com guarda-chuva. Você junta dinheiro para quê? Para passar o período de tempestade. Mas é esquisito quando a gente fala assim, né? Por exemplo, o pessoal gosta muito de usar o termo reserva de emergência. Por que eu não gosto de usar reserva de emergência? Porque convencer uma pessoa a juntar dinheiro para uma coisa que talvez não seja tão boa no futuro, não é fácil. Não, você tem que juntar dinheiro porque se um dia o seu carro quebrar, se o pneu estourar, se quebrar um cano na sua casa. Então, por que eu chamo de reserva financeira? Você tem que juntar dinheiro. Você tem que ter uma reserva. Se vai ser para uma emergência, ótimo. Se vai ser para uma oportunidade, melhor ainda. Por que não pensar em juntar dinheiro para oportunidades? O de meu filho estava lá, querendo comprar uma bicicleta. A bicicleta custava, sei lá, R$700 a bicicleta nova. Aí um vizinho foi mudar, não tinha espaço para guardar a bicicleta no outro, estava oferecendo por R$300. Ele foi lá e comprou. A bicicleta que ia sair por 700, pagou quase nova praticamente, pela metade do preço. Oportunidade. E aí eu falando para ele, com 10 anos, já tem conta no Sicoob faz tempo, cartão, usa Pix e tudo mais. Eu falo, tá vendo? A importância de você ter dinheiro. Se você não tivesse, ia passar a oportunidade. Então a reserva financeira é como se fosse um guarda-chuva, para você passar a tempestade, mas também para clarear o seu dia. Quando o sol brilhar lá e aparecer a oportunidade, você ter dinheiro, é aquele carro que de repente seu vizinho vai precisar se desfazer e você tem dinheiro ali para comprar, é um imóvel. Então tem tanta coisa que dá para fazer quando você tem dinheiro, quando você tem disponibilidade financeira. Então, mais do que pensar na emergência, pense na sua reserva financeira mesmo. E aí vem a questão do crédito, que é uma solução, mas que pode se tornar um problema. Quando a gente vai falar de crédito no Sicoob, a gente tem um cuidado, né, justamente porque o nosso negócio é o crédito. Né? O principal, talvez seja o crédito. E o que a gente quer sempre passar para o cooperado é que o crédito ele é como se fosse uma ferramenta. Se ele é bem utilizado, ele vai te trazer todo o valor agregado que o crédito pode te dar. Mas, quando ele não é bem utilizado, ele mais atrapalha. Alguns de vocês já tentou fazer alguma coisa dentro de casa com uma ferramenta e que deu problema, já? Sempre tem. Por quê? Porque normalmente você não sabe usar da maneira adequada. Eu gosto de carro antigo. Eu tenho um Fusca. Fui longe. Com 3 filhos e um Fusca, todo mundo me chama de doido. E aí o que normalmente acontece, naquele fim de semana, eu falo assim, vou mexer no Fusca. Aí começa a mexer lá no motor. Tá? Aí quando dá problema, eu ligo pro mecânico. Me ajuda, o que eu faço aqui? Com o YouTube hoje é mais fácil, né? Você entra ali e vê um vídeo, mas nem sempre a coisa é bonita que nem tá lá no YouTube, não. É, exatamente, porque você não sabe usar a ferramenta direito. Entendeu? É o carburador, aí tem um parafuso que faz a mistura. Pois é.
O carburador tem um parafuso da mistura do ar com o combustível. Se você aperta demais, não entra ar, o carro não liga. Se você folga demais, ele fica beberrão pipocando. Então, o crédito é a mesma coisa. O crédito não pode ser utilizado como vilão ou como mocinho na sua essência. Depende da forma como você usa. Se você usa ele bem, ele vai te ajudar. Vai agregar valor para a sua vida. É um uso estratégico. Se você usa de uma maneira atrapalhada, normalmente ele te afunda. Eu tinha uma colega de trabalho lá no Senat, que ela tinha uma dívida de 110 mil reais. Você perguntava para ela, Laiane, com que você gastou esses 110 mil reais? E ela falava, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. Não era um carro, que se imagina, a pessoa está com a dívida de 110 mil, você imagina, cara, ela comprou um carro, ela comprou, deu entrada no imóvel. Não tinha nada, era puro consumo, roupa, alimentação, o Uber que ela pegava todo dia. E aí foi virando uma bola de neve. É aquela questão, né? A dívida ela não é uma coisa ruim, desde que você saiba que tem que sair dela. Exatamente. Eu tenho dívida controlada, mas tenho. E todo mundo acaba tendo, porque a dívida faz parte do dia a dia da pessoa. Não tem por que se envergonhar de ter uma dívida. Agora, tem outros problemas que decorrem da dívida que é um pouco mais complexo. Mas, gente, sempre que vocês forem pensar em crédito, pense nele como uma ferramenta. É aquela história. Se você sabe usar essa ferramenta, vai te ajudar hoje. Se você não sabe, você vai acabar estragando mais ainda algo que às vezes já está complicado. Agora, não tomem também por essência que crédito é bom ou ruim, porque essa é uma coisa que a gente tem levantado muito a bandeira, porque muitas vezes a pessoa, quando pensa no crédito, já pensa que é para algo ruim. Ah, eu vou ter que tomar um empréstimo porque vou ter que tapar um buraco de alguma coisa que aconteceu no orçamento. Não. Tem a possibilidade de usar de maneira estratégica e adequada para agregar valor também para a sua vida. Né? Até porque, esse aqui é aquele que a gente estava conversando, né? O efeito das parcelas. Aí você faz uma parcela aqui de 50, faz uma de 100, aí daqui a pouco aquele todo parcelado está dando R$2.000 por mês. De muitas parcelinhas pequenas. Aí minha amiga Laiane fica lá com uma dívida de 100 mil. 100 mil reais, gente. Ela teve que ir para o psicólogo por conta das compras compulsivas. Ela tinha um problema no trabalho e ia para o shopping. Aí, cartão, né? Aquele rapaz hoje do Cicobi lá, como é que é um rapaz lá que está fazendo umas parcerias com o Cicobi lá do Goiás, né? Fumaçou o cartão, que ele fala. Fumaçou o cartão. Como é que é? Lá do interior do Goiás, esqueci o nome da cidade lá. Fumaçou o cartão para todo lado. Aí acontece isso aqui, E a renda só diminuindo, né? Mas imagina, às vezes a pessoa que tem um salário de 10 mil, mas ela paga, sei lá, 9 mil de parcela de cartão de crédito. Complexo, né? Se fosse bem utilizado, enfim. Mas como eu falo, não é o vilão. É a forma como a pessoa utiliza. E uma das nossas grandes preocupações hoje em dia é exatamente essa questão do endividamento. Hoje o Cicobi está fazendo um trabalho muito grande nesse sentido de ajudar, principalmente na prevenção e recuperação. Por quê? A gente entende que um dos caminhos também é a informação. E aí, para você ter informação, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que há uma diferença entre dívida, endividamento, inadimplência e o superendividamento. A dívida é algo comum. Todo compromisso financeiro que você assume para pagamento presente ou futuro é uma dívida. Ou seja, toda vez que você passa o seu cartão, você está assumindo uma dívida. O endividamento é a situação que a pessoa tem uma ou mais dívidas. Ou seja, aquela pessoa que utiliza o crédito, ela está de alguma forma endividada. Isso não significa que exista um problema ali. Como eu disse para vocês, o crédito usado de maneira consciente, que a pessoa consegue honrar todos os meses, é o endividamento, mas é um endividamento controlado. O problema começa quando parte para a inadimplência, ou seja, aquela pessoa não consegue honrar com o seu compromisso. E aí começam os problemas, né? Ou seja, você tem uma data acordada para fazer um pagamento e não consegue. A pessoa continua com a dívida, mas agora existe o atraso no pagamento. E aí que as coisas começam a complicar. E hoje a lei, né, que é a 14.181, já traz para a gente a situação do superendividamento, que é quando a pessoa, e aqui tem uma situação específica, que é quando a pessoa age de boa fé. Ou seja, ela foi comprando, ela não foi simplesmente comprando algo já pensando em dar um calote. Ela foi fazendo o seu consumo, de repente teve uma emergência, contratou um crédito, aquilo ali saiu do controle e ela não consegue mais pagar todas as dívidas sem comprometer o mínimo necessário por lei ali para poder viver com dignidade. Ou seja, ela já tem que tirar do básico, que seria, como o colega que falou, pagar a conta de água, de luz e tudo mais, para tentar pagar a dívida e mesmo assim não consegue.
Então, vocês vejam que, por exemplo, quando sai aquela pesquisa lá da CNC, 85% das famílias brasileiras estão endividadas. É esse quadro aqui, endividamento. Não quer dizer necessariamente que todo mundo daqueles 85% está inadimplente. As pessoas têm dívidas. Se está inadimplente, é um outro número. Aí tem que pesquisar quantos daqueles 85% tem alguma conta em atraso, que aí é um número diferente. Normalmente o que fala é no endividamento. Que é impactante? Com certeza é. Mas a gente tem que saber a diferença justamente porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Endividado quase todo mundo está. Porque o simples ato de você pagar uma compra com cartão te torna endividado. Não te torna inadimplente, porque você vai pagar aquela fatura ali futuramente. E quais são os sinais de alerta, normalmente, que vai ali do caminho da dívida para o endividamento, né? A pessoa começa a pagar só o mínimo da fatura, que não dá conta de pagar tudo. Parcela a fatura, que a colega falou. Faz empréstimos para pagar os outros. Não estou dizendo que isso aqui é ruim, tá, pessoal? Pelo contrário, tem situações que é ótimo você fazer isso aqui. Às vezes você está com uma dívida que o custo efetivo total é 10%, você consegue trocar por uma dívida que é metade dos juros. E aí, ok. Só que nem sempre funciona assim. Normalmente o pessoal pega um empréstimo para pagar outro, porque às vezes está tornando uma bola de neve. Ela não faz consciente de que eu estou fazendo, às vezes, a portabilidade de um crédito para outra instituição, porque os juros é mais baixo ou porque eu vou pagar menos. Ela simplesmente está tapando os buracos ali, né? Não sei quanto devo. Isso aqui é importante demais, porque se a pessoa não sabe quanto deve, ela não consegue nem se planejar para pagar. A pessoa tem que saber exatamente quanto que ela deve. Não precisa ser os centavos, mas tem que ter uma noção bem clara de qual que é o valor do endividamento. Não consegue mais poupar e, consequentemente, também não consegue formar a sua reserva. E como é que a gente faz para recuperar esse equilíbrio? Parece ser muito simples, mas talvez a principal dificuldade é reconhecer. Uma observação, voltando só àquela anterior. Volto. Aquele índice ali de 85% da população brasileira. Endividada. Eu penso diferente dele. Ele acha que isso se deve à baixa salário da população. Eu já discordo. Eu acho que isso se deve ao mau gasto da população. Eu vou te falar que não tem uma causa específica, não, vou ser bem sincero. Tem toda uma questão estrutural aí, tá? Tem uma questão da renda que nos últimos anos realmente não acompanhou inflação e tudo mais. Mas tem outras questões envolvidas também, tá? Estou olhando aqui para o número de 85% da população brasileira. Esse 85% nem todo mundo ganha mal. Não. Entendeu? Por isso que eu acho que isso não é consequência de salário baixo. Não necessariamente. Você tem pelo menos 3 variáveis. Você tem taxa de juros, uso excessivo do cartão e custo de vida. Também. Exatamente. O conjunto de fatores faz com que a grande massa fique endividada. Porque eu sempre, às vezes, eu moro no condomínio, tem uma senhora que ganha um salário mínimo. Ela reside em Águas Limpas. Acho que paga aí uns 300, 400 reais de aluguel. Eu fico imaginando a dificuldade dessa senhora fazer a travessia ao longo do mês. Sim. Não é fácil. Não deve ser fácil. Não é fácil. E ainda assim, aí eu fico pensando, ela está de casa nessa situação. Ela tem 2 filhos pequenos, precisa comprar um fogão. Ela não tem alternativa. Tem que ir para o crédito. Parcelar de suaves prestações, ou vai deixar os filhos sem comida. Exatamente. Mas, por outro lado, você tem um vizinho também que mora Também, mas são situações. e tem uma travessia difícil, né? Porque não Sim. sabe, digamos assim, Mas aí você está vendo a importância do crédito nesse exemplo que você deu? Se não houvesse acesso ao crédito, essa pessoa talvez nunca conseguisse comprar um fogão. Mesmo que parcelado dentro do orçamento dela, uma parcela encaixada que ela consiga pagar, mas você vê a importância. E é uma compra que agrega valor para a vida dela. Oi? Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente sempre bate na tecla que o crédito não pode ser denominado como bom ou ruim simplesmente por ser o crédito. Depende da circunstância, exatamente. Gente, como eu estava falando para vocês, reconhecer normalmente é um dos principais desafios de quem deve. E aí estou falando naquela situação já de inadimplência e de superendividamento. Para a pessoa reconhecer é difícil, porque a sociedade julga, não tem jeito. A pessoa que está ali com um problema desse, ela vai ser julgada de certa forma.
Mas a gente sempre fala que o primeiro passo é de fato reconhecer, porque a partir do momento que você reconhece, os outros ficam mais fáceis. Você consegue se organizar, consegue entender a sua capacidade de pagamento. Quanto você precisa para sobreviver e ainda honrar com um compromisso financeiro. Negociar. Ou seja, como é que você vai negociar, propor uma negociação se você não sabe qual a sua capacidade de pagar? O banco não adivinha, a cooperativa não adivinha, ou seja, o Sicoob ainda faz um trabalho muito bacana que é tentar ajudar da melhor forma, tentar analisar a situação. A gente tem programas que pode trazer uma luz ali, uma orientação, mas não é todo mundo que faz isso também. E a partir de uma negociação, você começa a se planejar para recomeçar. Não é recomeçar e voltar para a dívida, é recomeçar uma vida diferente. Que você consiga viver dentro de um padrão que seja adequado para a sua realidade financeira. E aí a gente mostra assim e parece muito simples, mas não é, gente. De fato não é. Só quem está numa situação como essa sabe. Mas se não reconhece, os outros passos não chegam. Ela não consegue fazer. Eduardo, eu estou no Clínicas Financeiras, né? Então estou com consultor e eu atendo algumas pessoas assim do Brasil todo, né? E eu vejo que a maioria das pessoas chegam na consulta, eles já até sabem, eles já reconhecem, eles até sabem o que eles estão pecando, digamos assim, mas o que você colocou no início, você mudar o comportamento, que eu vejo que tem dificuldade, sabe? Então, assim, eles sabem o que está impactando na renda, mas eles não conseguem mudar isso. É uma questão comportamental. E leva tempo, não é de uma hora para outra. E aí, o que eu coloco justamente para isso, assim, vocês vão ter que começar a mudar, nem que seja aos poucos. Eu sei que às vezes é difícil deixar um padrão de vida ali, Sim. deixar de fazer algumas coisas com relação ao filho e tudo, mas você tem que, de alguma forma, começar a mudar. Tem que ter um ponto de partida. Não consegue regularizar, entendeu? Você encaixar dentro do seu orçamento. Isso mesmo. Só antes do colega falar ali, uma coisa que o pessoal normalmente me pergunta, Eduardo, vou me organizar financeiramente, tenho dívidas para pagar. O que eu pago primeiro? A dívida que tem maior juro, que tem menor juro? Eu falo, cara, tenta pagar uma. Por quê? Justamente essa questão comportamental. Às vezes você está com 300 dívidas, você está na sua cabeça, nossa, não vou dar conta de pagar. Às vezes você paga uma menor que te dá o estímulo para você continuar. Porque muitas vezes a pessoa faz isso, né? Ah, não, vou focar na de maior valor. E as outras estão tudo ali. Às vezes você já tem dinheiro para pagar uma que é menor e não paga porque está focando naquela maior. Só que o estímulo é tão grande, eu já vi isso. O estímulo é tão grande quando você consegue quitar uma, duas, três que sejam menores, que a pessoa se sente motivada a continuar naquele planejamento. Para uma hora sair dessa situação. O colega queria comentar, né? É raro se encontrar situações em que a pessoa tem essas dívidas que são roladas, principalmente no cartão de crédito, e vira um emaranhado, que a pessoa já não sabe o que é a dívida, que são os encargos, né? Isso. Pelo atraso. E, de repente, o administrador do cartão ou o banco faz uma oferta à pessoa para pagar 10% daquele valor para quitar a dívida. Então, eu entendo que isso é a própria instituição reconhecendo que o grosso daquela dívida, né? É encargo, é juro, exatamente. Não o principal que a pessoa está devendo. Exatamente, é isso então, mesmo. eu tive a oportunidade de liderar com 3 situações dessas. 2 delas a pessoa devia mais de 100 mil reais, gerando 150, e o banco oferecia 17 mil uma delas para quitar e a outra 25. Uma outra situação, a pessoa devia 17 mil reais e o banco ofereceu 8 para pagar, ainda parcelado em 20 vezes. Então, assim, são coisas que são muito antagônicas, né? Se realmente é uma dívida, por que abrir mão dessa diferença? É porque chega num ponto também que a instituição fica com receio de não conseguir recuperar nada. Então, às vezes, é melhor recuperar um pouco do que simplesmente ficar num prejuízo. Se você pensar em termos do negócio, o cara que monta 50%, ele está assumindo um prejuízo. Eu ia falar, mas normalmente abre mão de 50%, abre mão de 50% porque a perspectiva era não receber nada. Sim, mas é o próprio reconhecimento dele que ele cobra é muito mais do que o necessário. Não, isso é realmente, o mercado como um todo ali é regulado por uma taxa que... Por isso eu falo, o crédito tem que ser estratégico, gente. Tem que ser usado de forma estratégica. O Roberto. O que o Roberto está falando tem um aspecto cultural. O Brasil, ele entrou
ciclo vicioso. Então, quando você vai conceder um crédito, a taxa de juros é muito alta. Sim. Está falando. E aí a taxa é muito alta contribui para a inadimplência. Não, vendo endividamento gera inadimplência. E aí, para você tentar equilibrar os pratos, você sabe que tem uma parte ali que vai pagar, tem outra parte que não vai pagar. Então, você vai pegar aquele crédito dos que estão adimplentes, vai equalizar na sua carteira para pagar aquela... também, não tem prejuízo, né? Então, mas a provisão. Então, mas a provisão é exatamente isso que eu estou falando. Os adimplentes é que paga. É que paga, exatamente. E aí o inadimplente está aí, o que o Roberto falou. A instituição fala, vem cá que eu vou te dar 90% de desconto, para poder recuperar uma parte. Mas aquilo já está equalizado, eles pagaram. Mas o grande problema disso tudo é o histórico. Né? O brasileiro, ele se endivida, não paga. O dono do crédito, né, a pessoa que tem dinheiro, a instituição financeira que tem dinheiro, quando vai emprestar, empresta muito caro, e você vai girando essa bola e só vai piorando. É um reflexo do risco, né? A taxa. Todo mundo fica prejudicado. Se você olhar para outros países, a taxa de juros de crédito é muito menor que a nossa. Por que a nossa é muito alta? Porque alguém quis ganhar muito dinheiro em alguma época, porque alguém quis pagar um crédito que roubou numa época, e aí vai virando esse ciclo vicioso. Gente, para partirmos aqui para a finalização, a gente falou muito aqui, né, de educação financeira. Claro. 81,6, né, do endividamento. Aí, Edmar, a média de renda é até 5 salários mínimos para essa base. Então, assim, eu acho que está muito na questão da consciência mesmo do... Você falou bem no início aí. Mas não reconhecer, não. É do conceito do gasto. Não é só pela renda. Eu concordo com a nossa amiga. A questão é muito de o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Em outras palavras, meu avô dizia o seguinte: não importa o quanto você ganha, importa o que você faz com o que você ganha. Exato. Então, eu acho o seguinte: se é um salário mínimo, se é 5, se é 10, se é 20, se é 50 mil reais, o cara pode se endividar e pode virar um inadimplente. Não importa o quanto ele está ganhando, não importa o que ele está fazendo com o que ele está ganhando naquele momento. É isso mesmo. A gente não vai passar a vida inteira ganhando a mesma coisa. Então, se você sabe administrar ali um salário mínimo, quando você vai ganhar 100 mil reais, você vai saber administrar. Vai saber também. Exatamente. É por isso que acontece muito aqueles reality shows lá que a pessoa ganha milhões e daqui a pouco não tem mais nada. É justamente isso. Eu acho que tem muita gente, é um pouco cultural isso mesmo, que pensa assim, e eu falo isso por experiência própria, porque eu já pensei assim. Eu tenho um salário de 2.500 e eu tenho um cartão de 4.000, então eu ganho 6.000. Juntou. Porque se o Juntou. banco me der naquele valor ali, eu posso pagar. E aí depois, você não pode cheque especial, a pessoa ganha 2.000 no cheque especial de 10, aí ela vai ganhar com 10.000. Tem muito isso também. Chega um momento que você fica, eu não posso pagar. Não, eu te falo, tem uma coisa mais simples que acontece. A pessoa, principalmente aquela que é assalariada, que é CLT, ela tem um salário bruto e ela bota na cabeça que ela recebe aquilo ali por mês. E não recebe por conta dos descontos legais. Por exemplo, a pessoa tem um salário de 5 mil, ela jura que tem 5 mil para gastar. E não tem. Não tem. Às vezes é bem menos. Exatamente. Mas, pessoal, para a gente finalizar, como é que o cooperativismo entra como parceiro na nossa saúde financeira? Eu queria mostrar para vocês alguns movimentos que o próprio Sicoob está fazendo. Hoje, todos os programas de educação financeira do Sicoob são baseados nesses 3 pilares, que é o autoconhecimento, ou seja, a gente estimula que as pessoas identifiquem quais são suas necessidades, quais são suas competências, aquilo que é importante para ela enquanto pessoa que administra um recurso financeiro. A educação financeira contextual e prática, ou seja, a gente estimula que as pessoas saiam simplesmente da leitura, de fazer o curso, e que elas coloquem em prática aquilo ali que elas estão fazendo. Porque senão não adianta. Você pode ler o melhor livro do mundo, se você não coloca em prática, não adianta. E também o senso de comunidade, afinal de contas, nós somos uma instituição financeira cooperativa. Então, a gente quer levar para as pessoas o sentido de que toda decisão financeira particular afeta de alguma forma a sua comunidade, seja direta ou indireta. Então, essa responsabilidade a gente quer levar também, principalmente para o nosso cooperado, para que ele entenda o poder que ele tem nas mãos.
E às vezes são coisas simples, como, por exemplo, você priorizar comprar num mercado... O que é que a gente está numa cidade grande, mas, por exemplo, cidades pequenas, de priorizar comprar no mercado local, de você ter consciência daquilo que você está fazendo com o seu dinheiro, que influencia na vida do seu vizinho, na pessoa que está no seu bairro. Então, esses são os pilares quando a gente está falando de cidadania financeira no Sicoob. E percebam que aqui eu já troquei para cidadania, porque a nossa intenção, quando a gente leva uma pauta dessa para o cooperado, não é tornar o cooperado refém do Sicoob e falar assim, tudo que eu preciso fazer de educação financeira, eu preciso perguntar para o Sicoob. Não. É que as pessoas tenham consciência daquilo que elas precisam fazer no seu dia a dia para tomar as melhores decisões com relação à sua vida financeira. E a gente une isso a um atendimento cada vez mais consultivo. Isso está dentro das nossas premissas. O Sicoob quer levar cada vez mais a solução financeira que seja mais adequada para a vida do cooperado. Então, o atendimento consultivo hoje é uma das nossas prioridades. Quando você vai numa cooperativa, quando você conversa com alguém da cooperativa, ali tem um profissional disposto a te entender, a ver qual que é a sua necessidade, para que você saia dali, se for o caso de contratar um crédito, que seja o crédito mais adequado para a sua vida financeira. Até porque a gente também não quer, de certa forma, prejudicar o cooperado, né? Porque ele também é dono do negócio enquanto cooperativo. Então, se ele está sendo prejudicado, o negócio como um todo é prejudicado também. E, além disso, a gente tem hoje programas que ajudam o nosso cooperado e a comunidade de uma maneira geral a estabilizar melhor essa questão da educação financeira. Como eu disse para vocês, aqui é uma fala de 1 hora, não dá para a gente sair daqui especialista na situação como um todo. Mas, por exemplo, hoje a gente já tem cursos, como é o caso do Se Liga Finanças, tem quase 200 mil pessoas inscritas, fazendo curso sobre investimentos, curso sobre finanças pessoais, para quem é microempreendedor individual. E aí o Michael estava falando aqui das clínicas financeiras virtuais. Gente, esse é um programa que é referência no mercado financeiro, porque a gente tem orientação financeira individual e gratuita para todo mundo que quiser, mesmo que não seja cooperado. A pessoa entra na plataforma, faz uma inscrição e ela tem lá à disposição profissionais do Sicoob para dar orientação financeira individual e gratuita. Tem mais alguém no mercado fazendo isso? Se tem, a gente não está sabendo. Pode fazer com inteligência artificial, mas com o nosso compromisso de levar esse atendimento consultivo e algo que seja empático com as pessoas, provavelmente não tem. Então, vocês podem usufruir de tudo isso. Eu deixei os QR Codes ali na tela, para se vocês quiserem, de repente, se inscrever. Depois o pessoal nas comunicações com vocês pode ressaltar isso. Hoje a gente dispõe uma série de materiais no site do Instituto Sicoob para quem quer aprofundar na leitura sobre educação financeira, sobre educação cooperativista. Tem guia sobre consumo consciente, sobre cooperativismo, sobre cidadania financeira em família. A gente lançou recentemente material sobre bets e apostas online, conceituando com a educação financeira, como eu disse para vocês, para trazer conscientização para as pessoas. E para fechar, para quem quer saber como é que está a sua saúde financeira, hoje dentro do aplicativo do Sicoob a gente tem um questionário para responder o índice de saúde financeira. Você entra lá dentro do aplicativo, no Minhas Finanças, e lá abre um questionário, você responde algumas perguntas e lá vai trazer para você qual que é a sua situação atual. Está bem? Está mais ou menos? Precisa melhorar? E já damos as indicações também do que você precisa fazer dali para frente. É um curso, é uma orientação financeira, é um material que você precisa ler para aprofundar mais? Ou seja, é uma preocupação que o cooperativismo tem hoje com as pessoas que são envolvidas com o segmento, seja cooperado ou não. Então, a nossa ideia está em ser, de fato, um parceiro das pessoas para que elas possam viver uma situação financeira cada vez melhor. E aí, só para encerrar aqui para vocês, eu gosto sempre de usar uma frase no final das palestras, que não é minha, mas é de um cara bem importante ali da cultura americana, que é o Benjamin Franklin, que ele fala que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E reparem que ele falou melhores, ele não falou maiores juros. Porque nem sempre o segredo está na quantidade, como a gente falou aqui da quantidade de renda, mas na qualidade daquilo que a gente faz com o que a gente tem, no caso, o recurso financeiro. Então, para vocês que de repente nunca tiveram oportunidade de assistir uma palestra, a primeira vez que está vendo sobre educação financeira, vejam de que forma que isso toca na vida de vocês. Se é importante, se não é. A gente também não está aqui para julgar e dizer que é certo ou que é errado. Mas se você entende que precisa de aprofundamento, o Sicoob vai estar à disposição para ajudar vocês nessa jornada. Porque a nossa ideia é essa, né? Quando a gente fala de prosperidade financeira, não é prosperidade só para o negócio, mas é para todo mundo, para o cooperado, para a comunidade, até porque a gente é uma sociedade de pessoas. Se as pessoas que se relacionam com a gente não estiverem bem, o Sicoob não vai estar bem. Então a gente precisa reforçar isso cada vez mais com cooperados e comunidade, no sentido de que todo mundo alcance seus objetivos, independente se é a pessoa física, se é a pessoa jurídica, se é o próprio Sicoob. Tá bom? Obrigado, pessoal.
gente queria te Que bom. agradecer. Foi excelente, acho que ele trouxe para a gente muita informação, muita reflexão, para a gente começar a repensar, né, o nosso comportamento financeiro, para a gente definir um planejamento, para a gente ter a nossa reserva financeira, para a gente ter uma educação financeira, para a gente poder planejar o nosso futuro a curto, médio e longo prazo. Acho que todas as informações aqui foram muito bacanas. Em nome da cooperativa, queria te agradecer, te entregar Obrigado. um kit e dizer que a gente foi muito feliz em te ter aqui. Tá bom? Obrigado. Não, vou tirar a foto, né? Recebendo aqui, que é isso. Vamos tirar foto com o pessoal, todo mundo depois, né? Vamos sim. Vamos receber aqui, pronto, sim. Ixi, pra onde olha? É muita câmera. Aqui. Obrigada. Pronto. Gente, mais uma vez agradecer a presença de vocês. A gente vai deixar aqui um QR Code para que vocês façam a avaliação do evento. Nós vamos fazer um sorteio de 2 brindes também. Enquanto a gente prepara o sorteio, eu vou chamar o nosso presidente para os seus dados e para dar um sorteio também. Ó. Eita! Gostei, gostei. Deixa eu passar pra cá. Boa tarde a todos. Eduardo. Tô aqui. Opa. Queremos agradecer, Eduardo, pela fala, pelo esclarecimento. Muito bom. Eu não lhe conhecia. Assim que cheguei, conversamos um pouco. Verdade. Tomei conhecimento da sua trajetória e um pouco da sua trajetória. E ficamos muito felizes. Eu, particularmente, fiquei muito contente e acho não, com certeza acrescentou mais conhecimento à minha educação financeira. Que bom. Eu vejo aqui alguns associados. Essa é a primeira palestra que a gente tem mais voltada para o associado, o cooperado. E como primeira, é comum que vieram tantos. E eu acredito, como educação financeira, acredito que os que estão aqui são todos professores, entendidos, e que talvez não precisasse tanto. Isso aí, quem precisa, às vezes, não comparece. Sempre aprende alguma coisa. Como eu aprendi. Mas eu acho que tem outras pessoas. Eu faço uma analogia com concursos. Eu fui concurseiro também, faço concurso. E muitas vezes eu via matéria, programação, e achava que sabia. Mas isso aqui eu já vi e tal. Eu ia na prova, nada. Então, enquanto a gente não tem a consciência, e assim, é um endividado. É problema de consciência, de reconhecer. O endividado, ele acha que está fazendo certo, tal, que a forma que está fazendo é o correto. Se ele não tiver consciência e vir realmente, e aprender, e ver uma palestra dessa, e se organizar, ele não sai da ciranda. Então, muito bom, Eduardo, a palestra sua. E eu estou hoje como diretor-presidente, mas estou como diretor-presidente da cooperativa. Mas nós somos 3 diretores e todos 3 diretores-presidentes. Vocês, cooperados, são diretores. A cooperativa é de vocês. O Eduardo Soares. A outro. O Eduardo não veio, no momento ele não estava aqui, mas depois apareceu. Ele deve estar por aqui, que é o terceiro diretor. Então, eu sou um, a Kimonia ali que abriu é o segundo, e o Eduardo teve aqui há pouco, saiu, é o terceiro diretor. Mas todos nós estamos diretor. Existe aqui na plateia, aqui com vocês, conselheiros, tanto do Conselho de Administração quanto do Conselho Fiscal. Também com o mesmo peso de um diretor. E assim, vocês associados, que são donos da cooperativa. Então, hoje a gente está ali, gerindo, cuidando dos recursos de vocês. Mas, qualquer hora, qualquer momento, pode interferir, pode chamar qualquer um dos diretores, até mesmo os conselheiros, tal, que estão abertos, que a cooperativa é aberta. E nessa filosofia do nome,
cooperativa, é que todos nós somos um só corpo. Nós estamos para ajudar uns aos outros. Então, é isso aí, minha fala é nesse sentido, e estamos à disposição de qualquer um, e considero todo o corpo cooperativismo, cooperativa Cicobi Cooperplan como uno. Né? Estamos aí. É isso aí. Opa. Ó, você não sabe o que tem dentro. Um bezerro. Pode ser o papel, vale o bezerro. A gente vai fazer o sorteio. A gente colocou o cooperado. Vamos lá. Tá faltando agora. O nome de todo mundo tá aí, gente? Perla, Edmar, Jamira. Tira o nome da Perla. Uma vez só, tá? Então vamos lá. Vai puxar. Ó. Ah, Jamira e Wesley. Vou impugnar. Tirar foto entregando. Isso, olha lá. Olha, a Jamira é que sempre ganha, é? Ah, sortudo, hein? Isso aí. Parabéns, gente. A gente preparou um copo break, tá lá atrás no final, vou contar todo pra gente falar. Então, vamos esticar as pernas. Vamos, cadê ela? Ah, tá aqui. Ninguém dormiu, não.